Você alguma vez já caminhou por um cemitério ao entardecer? Já sentiu essa estranha mistura de paz e inquietação, como se o silêncio fosse pesado demais, vigilante demais? Os cemitérios são lugares de descanso, mas também são arquivos de histórias não contadas, de vidas interrompidas e, às vezes, de segredos que se recusam a ser enterrados. A maioria de nós passa ao lado das lápides e dos nichos sem prestar atenção, assumindo que os mortos dormem em paz. Mas há quem não possa assumir tal coisa. Há quem tenha sido testemunha do impossível. Sacerdotes, coveiros, testemunhas acidentais que viram o que não deveriam ter visto. O que você está prestes a ouvir não são simples contos de fogueira. São ecos de eventos que desafiam a lógica, momentos em que o véu entre o nosso mundo e seja lá o que vier depois, se rasgou por um instante. Prepare-se. Apague as luzes, se tiver coragem. Porque estas 10 histórias são reais para aqueles que as viveram. E esta noite, nós as trazemos para você diretamente da escuridão. História 1. A fotografia que se movia dentro do nicho em Sonora, México. O cemitério municipal de Ures, no coração de Sonora, não é um lugar que convide à visitação turística. É um lugar de sol implacável e silêncio empoeirado. O adobe dos muros perimetrais racha sob um calor que parece eterno, e as cruzes, muitas de madeira, inclinam-se como se estivessem cansadas de vigiar. Aqui trabalhava Dom Eládio, o coveiro e zelador, um homem que havia passado mais de 40 anos entre os mortos. Ele acreditava já ter visto de tudo. Acreditava que nada poderia perturbar a rotina da morte. Estava enganado. Havia um nicho em particular, na seção mais antiga, a número 3. Pertencia a uma jovem chamada Altagracia, falecida em 1953. Seu nicho estava selado com uma grossa placa de mármore e um pequeno vidro oval, atrás do qual descansava sua fotografia em preto e branco. Era um retrato de estúdio, uma mulher jovem, de olhar sério, mas com uma leve, quase imperceptível curva nos lábios. Um sorriso que nunca existiu. A rotina de Dom Eládio era invariável. Toda terça-feira, ele varria a poeira dos corredores dos nichos. Naquela terça-feira de agosto, o calor era sufocante, o ar vibrava. Ao passar em frente ao nicho de Altagracia, algo capturou sua atenção. A fotografia. Ele a lembrava perfeitamente, a jovem sempre olhava diretamente para a frente. Mas hoje, seu olhar parecia desviado ligeiramente para a esquerda, em direção ao nicho vizinho, o de uma criança pequena. Eládio franziu o senho. O sol está pregando peças em você, velho, murmurou. Atribuiu a estranheza a um reflexo do sol da tarde no vidro desgastado. Balançou a cabeça e continuou varrendo. Na quarta-feira, ele voltou para retocar uma lápide próxima. Por puro costume, olhou para o nicho de Altagracia. O seu coração deu um salto. A fotografia havia mudado novamente. Agora, a cabeça da jovem estava ligeiramente inclinada para baixo, como se olhasse com tristeza para o chão do corredor. Já não era um reflexo. A posição era inequivocamente diferente da do dia anterior. Ele sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o clima. O nicho estava selado. O mármore não tinha fissuras e a massa que o unia ao muro estava intacta, seca e dura como pedra há décadas. Ninguém poderia tê-lo aberto. Naquela tarde, antes de ir embora, Dom Eládio pegou um pequeno pedaço de carvão do chão e, com a mão trêmula, fez uma marca minúscula na borda do vidro, exatamente onde terminava o queixo da jovem na foto. Vamos ver se estou louco, disse ao ar parado. Na quinta-feira, chegou ao cemitério com uma sensação de temor que não sentia desde a infância. Dirigiu-se diretamente para a seção 3. Parou a alguns metros. O sol ainda não estava alto, mas a luz era suficiente. Aproximou-se lentamente. A marca de carvão continuava ali, no vidro. Mas o queixo de Altagracia já não a tocava. A fotografia havia se movido para cima. A jovem agora olhava diretamente para Eládio, e o quase sorriso de que ele se lembrava havia desaparecido. Em seu lugar, seus lábios estavam comprimidos numa linha severa, quase irritada. Eládio recuou, tropeçando em um vaso quebrado. O pânico tomou conta dele. Isso não era obra de um brincalhão.
Não era o sol. Não era sua velhice. Era algo impossível. Ele passou o resto do dia atormentado. O que ela queria? Estava desconfortável? Irritada com a sua presença? Decidiu que, se alguém a estava incomodando, não seria ele. Mas a curiosidade era mais forte que o medo. Ao entardecer, quando as sombras começaram a devorar o cemitério, Elad escondeu-se atrás de um mausoléu próximo, de onde podia vigiar o nicho sem ser visto. Esperou. O silêncio era total, quebrado apenas pelo zumbido de algum inseto tardio. O céu passou de laranja para um roxo profundo. E então, ele viu. Não foi um movimento rápido. Foi um deslizamento lento, antinatural, como se a fotografia fosse de chumbo movendo-se através de melaço. O papel fotográfico, rígido pelo tempo, arrastou-se dentro do vidro selado. A cabeça de Altagracia girou, desta vez para a direita, em direção à saída do cemitério. Durou talvez 10 segundos. Um ajuste deliberado. Eládio não gritou. Ficou paralisado, com o ar preso nos pulmões. A fotografia não apenas se movia, estava viva. Ou, pelo menos, algo a estava animando por dentro. Na sexta-feira, Dom Eládio foi ao nicho. Já não havia medo, apenas um estranho respeito. Já entendi, senhorita, sussurrou. Você não está confortável. Quer ver a saída? Com suas próprias ferramentas, e com um cuidado reverente, ele quebrou o selo de gesso. Levou 1 hora de trabalho. Finalmente, retirou a placa de mármore. Dentro, havia apenas poeira e o retrato. Pegou a fotografia com suas mãos calosas. O papel estava frio, anormalmente frio. Limpou o vidro por dentro e por fora. Em seguida, reposicionou a fotografia, girando-a levemente para que o olhar de Altagracia apontasse diretamente para o arco da entrada do cemitério, para a liberdade do deserto de Sonora. Selou o nicho novamente, desta vez com cimento fresco. Nunca mais ela se moveu. Dom Eládio trabalhou mais 20 anos naquele cemitério, e toda terça-feira, ao passar, cumprimentava a jovem do nicho. Tenha uma boa vista, Altagracia. A fotografia sempre o olhava, séria, mas ele jurava que, depois daquele dia, o quase sorriso havia retornado aos seus lábios. O que você achou desta história? Se o mistério do nicho de Sonora te deixou com a pele arrepiada, imagine o que vem por aí. Não perca nem um segundo. Inscreva-se agora mesmo e deixe o seu like para sabermos que você quer mais relatos de além-túmulo. História 2. O túmulo que respirava em Valência, Espanha. O Cemitério Geral de Valência é uma cidade de mármore e silêncio, um lugar vasto onde a brisa do Mediterrâneo mal consegue dissipar o peso da história. O padre Antônio era novo na paróquia. Jovem, cheio de fé, mas também de uma lógica pragmática que às vezes colidia com as velhas superstições da cidade. Seu dever incluía dar a última bênção nos enterros e, ocasionalmente, caminhar pelos terrenos do cemitério ao entardecer, rezando pelas almas que ali descansavam. Era uma tarde de novembro, depois de 3 dias de chuvas torrenciais. A gota fria tinha deixado a terra inchada e macia. Antônio caminhava pela seção dos túmulos na terra, os mais humildes, onde os montes de argila úmida marcavam os enterros recentes. Ele parou ao lado de um túmulo fresco, sem lápide, marcado apenas por uma cruz de madeira provisória. O enterro havia sido naquela mesma manhã, um homem sem família, encontrado no antigo leito do rio. O padre Antônio havia oficiado, com os coveiros como únicas testemunhas. Enquanto murmurava o réquiem, algo distraiu seu olhar. A terra do monte. Ele ficou quieto, observando. Um monte de terra úmida, que deveria estar assentando, fez algo inexplicável, inchou. Lentamente, subiu alguns centímetros, como se um balão estivesse inflando sob a superfície. Antônio piscou, acreditando ser um truque da luz do crepúsculo. Mas então, com a mesma lentidão, a terra baixou, desinflando em um movimento rítmico. Inspirar. Expirar. O padre Antônio sentiu um suor frio na nuca, apesar do ar fresco de novembro. Gases, disse a si mesmo. É a decomposição.
A chuva selou a terra e o gás metano procura sair. Era uma explicação lógica. Científica. Ele se agarrou a ela. Mas o movimento era regular demais. Demasiado orgânico. Não eram bolhas de gás brotando ao acaso. Era o ritmo constante de uma respiração profunda e difícil. Ele se aproximou, com o crucifixo de seu rosário apertado na mão. A terra cheirava a umidade, a argila e a algo mais. Algo vagamente metálico e pútrido. Ajoelhou-se. O monte inteiro, de quase 2 metros de comprimento, elevava-se e descia. Ele podia sentir uma leve vibração no chão. Se a vida, devo agir, pensou, embora uma parte dele soubesse que aquilo não era vida. Era outra coisa. Correu para a cabine do coveiro, mas ele já tinha ido embora. Não havia paz. Voltou ao túmulo, com o coração batendo descontroladamente. A respiração continuava, mais forte agora. Subia e descia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começou a rezar em voz alta, aspergindo água benta de seu pequeno aspersório sobre a terra. No instante em que a água benta tocou a argila, a respiração cessou. O monte parou abruptamente no meio de uma inspiração, ficando inchado e tenso. O padre Antônio soltou um suspiro de alívio, que congelou em sua garganta. O silêncio que se seguiu foi pior que o movimento. Um silêncio tenso, expectante. E então, das profundezas da terra, surgiu um som. Não foi um grito. Foi um grunhido baixo, gutural, cheio de raiva e fome. Um som que parecia vibrar em seus próprios ossos. O padre Antônio recuou, caindo sentado na lama. A terra sobre o túmulo começou a rachar. Não era terra secando, eram fissuras que se abriam por baixo, como se algo estivesse pressionando com uma força imensa. Tomado pelo pânico, o sacerdote fugiu. Correu pelos corredores de mármore, sem olhar para trás, o som de sua própria respiração ofegante misturando-se com a lembrança daquele grunhido subterrâneo. Chegou à sacristia pálido como um morto. O pároco mais velho, um homem ancião chamado Monsenhor Vives, o encontrou tremendo, coberto de lama. Antônio, entre arquejos, contou-lhe o que viu. O túmulo que respirava. O grunhido. O Monsenhor Vives não riu. Seu rosto se ensombreceu. Você não é o primeiro a ver isso, filho, disse em voz baixa. Valência é uma cidade construída sobre água e segredos. Há coisas que a chuva desperta. Coisas que não aceitam seu lugar. Mas, o que era? Um enterrado vivo, perguntou Antônio, embora soubesse que a resposta era não. Não, disse o Monsenhor. Os enterrados vivos gritam por ajuda. Aquilo não queria ajuda. Aquilo queria sair. No dia seguinte, o padre Antônio se recusou a voltar sozinho. Acompanhou o Monsenhor Vives e 2 coveiros. Quando chegaram ao túmulo, o monte estava quieto. Mas não estava como o haviam deixado. A terra estava revirada, as rachaduras eram maiores e a cruz de madeira provisória estava partida em 2, como se tivesse sido golpeada por baixo. O Monsenhor Vives olhou para a cena e depois para o jovem sacerdote. Algumas almas não encontram a paz, Antônio. E outras simplesmente não querem encontrá-la. Tragam o cimento. Vamos selar este túmulo. E vamos selá-lo bem fundo. Nunca mais se viu o túmulo respirar. Mas o padre Antônio abandonou aquela paróquia 1 mês depois. Jamais voltou a caminhar por um cemitério ao entardecer, e até o dia de sua morte, jurou que o som da chuva forte sobre a terra lhe trazia de volta o eco daquele grunhido faminto sob seus pés. Você consegue sentir a terra se movendo? O terror apenas começa. Se esta história gelou seu sangue, demonstre. Inscreva-se no canal e ative o sininho. E não se esqueça de deixar o seu like para apoiar estas expedições ao desconhecido. História 3. O rosário que se quebrava sozinho em um cemitério de Nevada, Estados Unidos. O deserto de Nevada é um lugar de extremos. Silêncio absoluto e ventos uivantes. Calor abrasador e noites gélidas.
Perto da cidade quase fantasma de Riolite, existe um pequeno cemitério católico esquecido, um campo santo para os mineiros que perderam a vida buscando ouro e sonhos. O padre Michael, um homem enviado de Las Vegas para atender as pequenas comunidades rurais, sentiu uma estranha obrigação para com aquele lugar abandonado. Uma noite de lua cheia, ele sentiu o impulso de ir rezar ali. Não sabia por quê. Era um chamado que não podia ignorar. O cemitério estava banhado por uma luz branca e fantasmagórica. O ar estava imóvel, carregado de uma eletricidade estática que o deixava arrepiado. Ele começou suas rondas noturnas, rezando o rosário. Um rosário robusto, feito de madeira de oliveira e um cordão grosso, um presente de sua ordenação. Caminhava entre as lápides de arenito, desgastadas pelo vento, sussurrando as ave-marias. Chegou ao canto mais escuro do cemitério, onde se dizia que estavam enterrados os não reclamados, jogadores, suicidas e um homem que foi enforcado por assassinato. A atmosfera ali era diferente. Mais fria. Opressiva. O padre Michael parou em frente ao túmulo sem nome do enforcado. Sentiu uma onda de desafio emanando da terra. Decidiu que aquela alma precisava de suas orações mais do que qualquer outra. Levantou seu rosário, a cruz de madeira brilhando palidamente sob a lua. Pai nosso, que estás no céu, começou. Sua voz soava alta no silêncio do deserto. Ele sentiu uma pressão no ar, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Continuou rezando, com mais fervor. E livrai-nos do mal. Amém. No instante preciso em que a palavra Amém saiu de seus lábios, ele sentiu um puxão agudo. Seu rosário, que ele segurava firmemente em sua mão direita, quebrou-se. Não se desfez. Não deslizou. O cordão grosso partiu-se limpamente, como se uma tesoura invisível o tivesse cortado. As contas de madeira de oliveira caíram em cascata sobre a terra seca, produzindo um som seco e minúsculo que ressoou como um trovão na quietude. O padre Michael ficou gelado. Olhou para sua mão vazia, depois para as contas espalhadas a seus pés. Isso não era possível. O rosário era novo, forte. Uma coincidência, murmurou, embora seu coração batesse com força. O cordão estava desgastado pelo sol. Ele se ajoelhou, recolhendo as contas uma por uma, com dedos trêmulos. Sentiu um olhar sobre si. Um olhar frio, divertido e cheio de malícia. Não havia ninguém. Apenas as cruzes e a lua. Guardou as contas no bolso e voltou para sua caminhonete, com a sensação de ter sido derrotado. Passou-se uma semana. Michael consertou o rosário, usando uma linha de nylon de pesca, incrivelmente resistente. Vejamos se você consegue quebrar isto, pensou, sentindo-se um pouco tolo por desafiar um túmulo. Voltou ao cemitério. Mesma hora. Mesma lua, agora minguante. O ar estava ainda mais frio. Ele se postou em frente ao mesmo túmulo. Desta vez, segurou o rosário com ambas as mãos, enrolando o cordão com força ao redor de suas palmas. Começarei de novo, disse em voz alta. Em nome do Pai. Recorreu às contas, sua voz firme, embora o frio penetrasse seus ossos. O mistério do Glória. O Pai Nosso. As 10 Ave-Marias. A sensação de opressão crescia a cada palavra, como se o ar estivesse engrossando, tornando-se difícil de respirar. Ele sentia a presença. Já não se escondia. Estava ali, bem na frente dele, uma sombra de ira no ar. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ele terminou a última oração. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Esperou, com os nós dos dedos brancos pela tensão. Nada. Soltou um suspiro de alívio. Viu. Foi sol. Crack. Não foi um puxão. Foi uma explosão. O rosário não se quebrou, estourou. A linha de nylon indestrutível se desintegrou. As contas de madeira de oliveira saíram disparadas em todas as direções com a força de metralha. Várias atingiram seu rosto, deixando-lhe pequenos cortes. A cruz de madeira saiu voando e se chocou contra uma lápide próxima, partindo-se em duas.
O padre Michael gritou, caindo para trás. Desta vez não havia dúvidas. Não foi um acidente. Foi um ato de violência. E então ele ouviu uma risada. Era uma risada seca, como folhas mortas arrastadas pelo vento, mas vinha de toda parte e de lugar nenhum. Uma risada zombeteira, triunfante. O padre Michael se pôs de pé e correu. Não recolheu as contas. Não olhou para trás. Correu em direção à luz de sua caminhonete, abriu a porta, ligou o motor e se afastou dali, levantando uma nuvem de poeira. Dirigiu a noite toda, até que os primeiros raios de sol tocaram as montanhas. Quando chegou à casa paroquial, percebeu que ainda tinha um pedaço do cordão de nylon enrolado em seu pulso. Estava queimado. Carbonizado nas pontas onde havia se rompido. O padre Michael solicitou sua transferência no dia seguinte. Nunca mais rezou em um cemitério à noite. E o rosário que ele usava a partir de então era de metal sólido, uma corrente de aço. Mesmo assim, toda vez que rezava a última oração de um mistério, suas mãos tremiam, lembrando a noite em que um túmulo no deserto de Nevada lhe declarou guerra, e venceu. Uma força que pode quebrar a fé, literalmente. O terror está se intensificando. Se você sente o frio daquela noite em Nevada, inscreva-se agora mesmo no canal. Não se atreva a ir embora. Deixe o seu like se quiser que continuemos explorando lugares que é melhor deixar em paz. História 4. O choro feminino atrás do muro em Chiapas, México. A selva de Chiapas não devora apenas ruínas antigas, ela também devora as memórias dos vivos. Aninhado nas montanhas, perto de Comitán, o cemitério da missão de San Caralampio é um lugar onde a umidade e a vegetação lutam constantemente contra o mármore e o cimento. O padre Damián era o guardião desta pequena igreja e seu campo santo adjacente. Um homem de fé serena, acostumado aos sons da selva, os macacos bugios, os insetos, o estalar dos galhos. Mas havia um som que não pertencia. Começou na estação das chuvas. Toda noite, pontualmente às 3h15 da madrugada, Damián acordava em seu pequeno quarto, que fazia fronteira com o muro dos fundos do cemitério. Era um choro. Um choro de mulher, abafado, mas inconfundível. Um soluço de desespero absoluto, tão profundo que parecia fazer vibrar as paredes de seu quarto. Na primeira noite, Damián pensou que era uma paroquiana em apuros. Vestiu-se rapidamente, pegou uma lanterna e saiu. O cemitério estava banhado pela névoa. A chuva havia parado. Olá? Há alguém aí, chamou. O choro parou. Silêncio. Apenas o gotejar da água das folhas das sumaúmas. Ele verificou o perímetro. Os portões estavam fechados. Não havia ninguém. Confuso, voltou para a cama, atribuindo o som ao vento ou a um animal estranho. Na noite seguinte, voltou. 3h15 da madrugada. O mesmo choro, lastimoso, dilacerante. Desta vez, Damián não saiu. Ficou quieto em sua cama, escutando. O som não vinha de dentro do cemitério. Vinha de trás do muro. No dia seguinte, Damián inspecionou o local. O muro dos fundos de seu quarto era também o muro de um grupo de mausoléus antigos, uma parede sólida de pedra e cimento de quase 2 metros de espessura, construída no século XIX. Atrás daquele muro não havia nada além de túmulos selados. Não havia passagens, nem criptas abertas. Era uma parede sólida de sepulturas. O choro, ele percebeu com horror, vinha de dentro do muro. Naquela noite, ele se preparou. Sentou-se em seu quarto às escuras, com uma vela e sua Bíblia. Esperou. 3h15. O choro começou. Ik, ai. Damián se aproximou do muro frio. Apoiou a palma da mão contra a pedra úmida. O choro era mais claro agora. Ele podia sentir a vibração da dor através da pedra. Era uma mulher, e ela estava sofrendo. Quem é você? Sussurrou Damián contra o muro. Do que você precisa? O choro cessou instantaneamente. O silêncio se esticou, pesado e denso. Damián prendeu a respiração. E então, uma voz respondeu.
Não foi uma voz humana. Soava como o raspar de pedra sobre pedra, mas formava palavras. Uma voz que não usava cordas vocais, uma voz que parecia vir da própria poeira dentro do sepulcro. Falou em um espanhol antigo, quase incompreensível. Frio, sussurrou a voz pétrea. Estou com frio. O padre Damião tropeçou para trás, derrubando sua cadeira. A vela se apagou, mergulhando o quarto na escuridão total. Água. Por que não há água? Continuou a voz, mais forte agora, misturada com o som de algo seco se arrastando do outro lado. Damião, aterrorizado, acendeu a luz elétrica. O som parou. Ele passou o resto da noite rezando, agarrado ao seu crucifixo, enquanto o sol pálido de Chiapas finalmente se filtrava pela janela. Durante dias, o sacerdote investigou os registros da igreja. O muro de mausoléus datava de 1880. Ele encontrou uma anotação, uma mulher chamada Dona Inés de la Vega, enterrada ali. A nota na margem, escrita por um sacerdote anterior, era breve, enterrada às pressas. Suspeita de catalepsia. Deus perdoe nossa pressa. Catalepsia. Um estado onde o corpo se paralisa, a respiração se torna indetectável. Enterrada viva. O padre Damião sentiu seu sangue gelar. O choro não era de um fantasma. Era o eco de um terror real. O terror de uma mulher que acordou na escuridão, em um caixão, atrás de um muro de pedra. Na noite seguinte, o choro retornou às 3h15. Damião se aproximou do muro. Já não tinha medo, apenas uma profunda e avassaladora tristeza. Dona Inés, disse ele, com a voz embargada. Você não está mais aí. Você está livre. A água está aqui. A luz está aqui. Descanse em paz. O choro se transformou em um gemido. E então, o som de arranhões. Frenético. Desesperado. Como unhas raspando a pedra por dentro, tentando sair. Deixem-me sair, gritou a voz de pedra, agora clara e forte, cheia de uma fúria de 100 anos. Estou com sede. O padre Damião começou a rezar a absolvição dos mortos, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto os arranhões ficavam cada vez mais fortes, como se a própria pedra estivesse prestes a ceder. Ele rezava mais alto, tentando abafar o som do túmulo. Os arranhões continuaram por quase 1 hora, uma cacofonia de terror puro. Finalmente, exatamente quando o primeiro pássaro cantou anunciando o amanhecer, os arranhões pararam. Um longo suspiro, como o vento escapando de uma caverna, filtrou-se através do muro. E então, silêncio. O choro nunca mais voltou. O padre Damião solicitou fundos para construir uma pequena fonte de água ao lado daquele muro do cemitério. Ele disse que era para os pássaros. Mas os locais sabiam a verdade. Era para Dona Inés. Era uma oferenda para a sede que durou mais de um século. E ninguém, nunca mais, se atreveu a passar a noite perto do muro dos mausoléus antigos. O eco do terror pode durar séculos. Você ouviu esse lamento? Se esta história o comoveu e aterrorizou, inscreva-se agora mesmo. Queremos que você faça parte desta comunidade. E deixe o seu like se você acredita que alguns mortos nunca descansam. História 5. O homem que assistia ao seu próprio enterro em Burgos, Espanha. A Catedral de Burgos não é apenas uma igreja, é um monumento à fé e ao mistério gótico. Suas torres perfuram o céu e suas naves testemunharam inúmeras missas, casamentos, claro, funerais. O padre Inácio, um homem de meia idade com uma visão prática da fé, havia celebrado centenas deles. Mas nenhum foi como o funeral de Dom Julián de la Fuente. Dom Julián tinha sido um homem imensamente rico e profundamente desagradável. Um banqueiro solitário, sem amigos e com uma família distante que só apareceu ao cheirar a herança. O funeral, portanto, era mais uma formalidade do que uma demonstração de dor. A grande nave da catedral estava quase vazia. Um punhado de sobrinhos distantes na primeira fila, olhando para seus relógios. O caixão de mogno escuro jazia em frente ao altar. O padre Inácio começou a missa fúnebre, sua voz ecoando no vasto espaço. Enquanto lia o salmo, ele ergueu os olhos para a congregação.
e o viu. Na segunda fila, logo atrás dos sobrinhos entediados, havia um homem sentado sozinho. Estava impecavelmente vestido com um terno escuro, idêntico ao que haviam colocado em Dom Julián para seu enterro. Mas o mais chocante era seu rosto. Era Dom Julián. Não era uma semelhança. Não era um irmão gêmeo. Inácio sabia que Julián era filho único. Era ele. Mas não o Julián doente e abatido que havia morrido. Era um Julián mais jovem, com cerca de 40 anos, no auge de sua saúde, mas com uma expressão de absoluta miséria. O homem estava chorando. Chorava em silêncio, com lágrimas grossas escorrendo por suas bochechas, seu corpo sacudido por soluços abafados. Ele olhava fixamente para o caixão. O padre Inácio gaguejou em sua leitura. Ele parou. Os sobrinhos o olharam com impaciência. Inácio recuperou a compostura. Um parente desconhecido, pensou. Talvez um filho ilegítimo de quem ninguém sabia. Ele tentou continuar com a missa, mas seus olhos voltavam repetidamente para o homem que chorava. Chegou o momento da homilia. Inácio falou sobre o perdão e a redenção, dirigindo suas palavras inconscientemente ao misterioso enlutado. O homem levantou o olhar. Seus olhos, idênticos aos do morto, encontraram os do sacerdote. Estavam cheios de um terror e um arrependimento tão profundos que o sangue de Inácio gelou. O homem balançou lentamente a cabeça, como se dissesse, é tarde demais. Inácio engoliu em seco e desviou o olhar. Sentia-se profundamente perturbado. Continuou a missa mecanicamente. Chegou o momento da comunhão. Os sobrinhos permaneceram em seus assentos. O padre Inácio esperou, olhando para o homem da segunda fila. Mas o homem não se moveu. Continuava ali, com a cabeça entre as mãos, chorando por si mesmo. Finalmente, a missa terminou. Podem ir em paz, disse Inácio. Enquanto se retirava para a sacristia, Inácio observou os funcionários da funerária se aproximarem do caixão. Os sobrinhos se levantavam, já conversando sobre a leitura do testamento. O homem da segunda fila tinha desaparecido. Não é que ele tivesse saído. Simplesmente, não estava mais lá. A segunda fila estava vazia. Ele não teve tempo de sair. Inácio tirou sua casula, com o coração acelerado. Saiu da sacristia e se aproximou de um dos sobrinhos, um homem com um terno caro. Com licença, disse Inácio. Lamento sua perda. Mas, posso perguntar quem era o homem sentado atrás de vocês? Aquele que estava tão abalado. O sobrinho olhou com estranheza. Homem? Que homem, padre? Estávamos sozinhos. Além de você e o pessoal da funerária, não havia mais ninguém nesta catedral. O padre Inácio empalideceu. Vocês não o viram? Um homem de uns 40 anos, muito parecido com seu tio Julián, chorando desconsoladamente. O sobrinho soltou uma risada seca. Parecido com Julián? Impossível. Além disso, chorando por ele? Padre, ninguém choraria pelo meu tio. Nem mesmo ele. Mas Inácio sabia o que tinha visto. Tinha visto um homem forçado a testemunhar o fim de sua própria vida. Tinha visto a alma de Dom Julián, presa em um ciclo de arrependimento, assistindo ao enterro de sua própria casca vazia. Dizem em Burgos que, às vezes, durante os funerais na catedral, se a nave está quase vazia, pode-se ver um homem bem vestido, chorando em silêncio nas fileiras de trás. É a alma de Dom Julián, condenado a assistir ao seu próprio funeral repetidamente, chorando pela vida que desperdiçou, um fantasma em sua própria despedida. Você se imagina sendo um espectador do seu próprio fim? O terror tem muitas faces. Se essa história o deixou refletindo e com um arrepio, inscreva-se no canal. Junte-se a nós. E deixe o seu like para mostrar que você aprecia essas incursões no além. História 6. As pegadas frescas em túmulos secos em Oklahoma, Estados Unidos. O solo de Oklahoma é vermelho e duro. Quando chove, torna-se uma lama espessa e pegajosa. Mas quando o sol bate, essa lama seca e racha em questão de minutos.
Jedediah Jedpstone era o zelador do cemitério de Rose Hill, nos arredores de Guthrie. Um homem calado que entendia os ritmos da terra. Uma tarde de julho, o céu desabou. Uma tempestade de verão, violenta e repentina, atingiu o cemitério. A água caía em lençóis, transformando as trilhas em riachos de lama vermelha. Jed se refugiou em seu galpão, esperando passar. Tão rápido quanto chegou, a tempestade se foi. O sol de Oklahoma reapareceu com uma intensidade brutal. O vapor começou a subir do chão. O calor era opressivo. Jed saiu para inspecionar os danos. Como esperava, o sol estava fazendo seu trabalho. O barro já começava a endurecer, as superfícies das lápides de mármore estavam quase secas. Tudo estava normal. Até que ele chegou à seção infantil. Era a parte mais antiga do cemitério, cheia de pequenas lápides de pedra erodida. A maior parte da terra aqui estava seca, rachada pelo calor repentino. Exceto um túmulo. Era o túmulo da pequena Mary, falecida em 1891. Partiu, mas não foi esquecida, dizia a lápide. Um monte de terra sobre o túmulo de Mary estava completamente saturado, escuro e lamacento, como se a tempestade tivesse se concentrado apenas naquele pequeno retângulo de terra. O resto do cemitério estava praticamente seco, mas aquele túmulo parecia um pântano. Jed se aproximou, confuso. Pensou que talvez uma fonte subterrânea tivesse se aberto. E então ele viu as pegadas. Um monte de lama estava coberto de pegadas frescas. Pequenas, descalças. Pegadas de uma criança, de não mais que 4 ou 5 anos. Estavam por toda a parte sobre o túmulo. Mas o mais estranho era o padrão. Elas não vinham da trilha nem iam para outro lugar. Simplesmente estavam ali. As pegadas formavam um círculo fechado, uma sobre a outra, como se uma criança invisível estivesse dançando ou andando em círculos sem parar, presa nos confins de seu próprio túmulo. Jed sentiu o ar lhe faltar. O sol batia em suas costas, mas ele sentia um frio glacial. Ele olhou ao redor. O cemitério estava deserto. Não havia crianças. Os portões estavam fechados. Ninguém poderia ter entrado e saído tão rápido sem deixar um rastro na lama da trilha. Com o coração na garganta, Jed se agachou. A lama estava fresca. Muito fresca. E enquanto observava, com os olhos arregalados de horror, algo aconteceu. Bem na frente dele, em um pequeno espaço de lama virgem no centro do monte, uma nova pegada apareceu. Formou-se. A terra afundou lentamente, primeiro o calcanhar, depois o arco, depois os 5 dedinhos do pé. Imprimiu-se na lama como se uma pessoa invisível tivesse acabado de pisar ali. Jed soltou um grito abafado e caiu para trás. O calor, o sol, o silêncio, tudo desapareceu. Ele só conseguia ver aquela pegada se formando do nada. Não havia som. Não havia risadas. Apenas o movimento silencioso e deliberado de pés invisíveis, andando em círculos sobre um túmulo que se recusava a secar. Jed se levantou e correu. Correu sem parar até seu galpão, trancou a porta e não saiu até a manhã seguinte. Quando voltou, armado com um crucifixo e a coragem que a luz do dia traz, o túmulo da pequena Mary estava completamente seco. Rachado como o resto do solo de Oklahoma. As pegadas haviam desaparecido, apagadas pelo mesmo sol que se recusaram a obedecer. Jed pediu demissão naquela mesma semana. Contou a história no bar da cidade, mas a maioria atribuiu ao calor e ao uísque. No entanto, os zeladores que vieram depois dele aprenderam uma regra não escrita no cemitério de Rose Hill: quando a tempestade passa e o sol nasce, não se aproxime da seção infantil. Algumas almas simplesmente não querem, ou não podem, parar de brincar. Você viu aquela pegada aparecer? Há terrores que ocorrem em plena luz do dia. Se esta história o deixou sem fôlego, inscreva-se agora mesmo. Junte-se à vigília. E deixe o seu like para sabermos que você está aqui conosco, na escuridão. História 7. A sombra infantil que brincava entre mausoléus em Hidalgo, México. O panteão inglês de Real del Monte, em Hidalgo, é um lugar único. Um pedaço da Inglaterra no meio das montanhas mexicanas,
construído para os mineiros da Cornualha que vieram trabalhar no século XIX. É um lugar de névoa perpétua e árvores escuras. O padre Esteban, um homem amável que cuidava da pequena capela anglicana adjacente, frequentemente fechava os portões de ferro ao entardecer. Uma tarde de outubro, a névoa estava especialmente espessa. Descia das colinas como uma maré cinzenta, envolvendo as lápides e os mausoléus vitorianos. O padre Esteban estava trancando o pesado cadeado do portão principal. Eram 6 da tarde e a luz desaparecia rapidamente. Foi então que ele ouviu uma risada. Era uma risadinha infantil, aguda e clara, que cortou a névoa. O padre Esteban se endireitou. Olá? Há alguma criança aqui? O panteão está fechando. Silêncio. Provavelmente o eco da cidade, pensou. Mas a cidade ficava a 1 quilômetro, colina abaixo. Ele caminhou pela trilha principal, sua lanterna cortando a névoa. De repente, a risada soou novamente, desta vez mais perto, à sua esquerda, vinda de um grupo de mausoléus de granito. Saia daí, pequeno. Você vai se assustar se ficar trancado, disse o padre, com tom amável. Ele se aproximou do mausoléu da família Penrose. E então, viu algo que desafiava toda a lógica. As sombras projetadas por sua lanterna eram longas e definidas. Mas havia uma sombra que não lhe pertencia. Uma sombra pequena, do tamanho de uma criança de 6 ou 7 anos, estava projetada na parede de um mausoléu. Mas não havia nenhuma criança para projetá-la. A sombra se movia independentemente. O padre Esteban congelou sua lanterna sobre ela. A sombra parou, como se tivesse sido descoberta. Tinha a silhueta perfeita de uma criança com calções e suspensórios, um estilo de roupa que não se usava há 100 anos. Meu Deus, sussurrou o padre. A sombra, em vez de desaparecer sob a luz direta, pareceu escurecer. Levantou um braço, uma silhueta de mão que saudava. O padre Esteban recuou um passo, sua fé lutando contra o terror que subia por sua garganta. A sombra infantil pulou da parede do mausoléu para o chão. Agora era uma mancha de escuridão bidimensional sobre o gramado úmido, movendo-se como um pedaço de papel preto arrastado pelo vento. Correu pela trilha, passou através do feixe de luz da lanterna do padre, um impossível físico, e parou ao lado da estátua de um anjo choroso. A sombra se escondeu atrás do anjo. Ick! Outra risadinha. Estava brincando. Estava brincando de esconde-esconde com ele. O padre Esteban, paralisado entre o dever pastoral e o pânico puro, não sabia o que fazer. Quem é você? Perguntou ao ar. A sombra espiou sua cabeça por trás da estátua. Estava espionando. Eu sou Tomás, sussurrou uma voz que parecia vir do chão, do vento e de sua própria mente ao mesmo tempo. Você não quer brincar? A sombra disparou de trás do anjo e correu em direção ao padre Esteban. Não corria como uma pessoa. Deslizava pelo chão a uma velocidade antinatural. O padre gritou e ergueu sua cruz peitoral. A sombra parou a 1 metro de seus pés. Ficou quieta, vibrando. A risada havia sumido. A silhueta do menino levantou a cabeça, embora não tivesse feições, e o padre Esteban sentiu uma onda de frio e tristeza tão intensa que quase o sufocou. Estou com frio, padre, sussurrou a voz. Brinque comigo. Todos foram embora. A sombra estendeu uma mão escura sobre o gramado. O padre Esteban, tremendo, deu um passo para trás. Você não pertence a este lugar, meu filho, disse ele, tentando manter a voz firme. Sua brincadeira acabou. Vá para a luz de Cristo. Ele começou a rezar o Pai Nosso em voz alta. A cada palavra, a sombra parecia encolher. A silhueta do menino se curvou, como se estivesse chorando. Com um último sussurro, que soou como um frio, a sombra deslizou para trás, entrou sob o portão de ferro do mausoléu da família Penrose e desapareceu. O padre Esteban correu para o portão, fechou o cadeado com mãos trêmulas e não olhou para trás. No dia seguinte, ele verificou os registros. Thomas Penrose, falecido em 1899, aos 7 anos de idade. Causa da morte:
pneumonia, depois de se perder na névoa e passar uma noite ao relento. O padre Esteban celebrou uma missa especial naquela tarde pela alma do pequeno Tomás. Nunca mais ouviu a risada no panteão. Mas, desde aquele dia, toda vez que fechava os portões ao entardecer, ele deixava um pequeno brinquedo de madeira logo ali dentro, ao lado do mausoléu Penrose. Para o caso de Tomás, a sombra infantil, ainda querer brincar. Uma brincadeira inocente pode se transformar no terror mais profundo. Você se atreveria a brincar? Se esta história tocou sua alma, inscreva-se no canal. Não deixe que essas histórias fiquem sozinhas na escuridão. E deixe o seu like para honrar a memória do pequeno Tomás. História 8. O altar que amanhecia aceso em Toledo, Espanha. Toledo é uma cidade suspensa no tempo, um labirinto de pedra onde sinagogas, mesquitas e igrejas dormem lado a lado. Sob a Catedral Primaz, existe uma rede de criptas e passagens que não estão abertas ao público. A cripta de San Ildefonso é uma das mais antigas, selada durante a Guerra Civil e reaberta apenas para inspeções ocasionais pelo sacristão-mor, um homem chamado Braulio. Braulio era meticuloso. Mantinha um registro de cada chave, cada cadeado. A cripta tinha uma única entrada, uma porta de carvalho maciço reforçada com ferro, fechada com 3 fechaduras diferentes cuja chave só ele possuía. A cripta estava vazia, exceto por um altar de pedra nu e o ar viciado de séculos. Numa manhã de segunda-feira, Braulio desceu para sua inspeção trimestral. O ar no corredor externo estava estranhamente quente e cheirava a algo familiar. Ele abriu as 3 fechaduras. O render das dobradiças enferrujadas foi o único som. Ele empurrou a pesada porta. A cripta não estava escura. Sobre o altar de pedra, 4 grossos círios de cera de abelha ardiam intensamente, suas chamas dançando no ar imóvel. A sala estava banhada por uma luz quente e cheirava a incenso e cera derretida. Braulio ficou petrificado na entrada. Sua mente se recusou a processar o que via. As velas eram novas. Não eram do inventário da catedral. E estavam acesas. Com o coração na boca, ele entrou. O chão estava coberto de poeira, como sempre. Mas não havia pegadas. Nem as suas da última visita, nem as de mais ninguém. A poeira estava intacta, exceto pela área ao redor do altar, que estava impecavelmente limpa. Ele sentiu um pânico repentino. Havia alguém ali? Olá! Gritou. Sua voz foi devorada pela pedra. Não havia ninguém. Não havia outra saída. As paredes eram de rocha sólida. Aterrorizado, Braulio apagou as velas uma por uma. A cera estava quente e macia. Ele as pegou. Eram pesadas. Tirou-as da cripta e fechou a porta, trancando as 3 fechaduras. Correu para o escritório do deão e contou o que aconteceu, mostrando-lhe as velas. O deão, um homem cético, supôs que Braulio havia esquecido de fechá-la, ou que algum outro sacerdote tinha uma cópia da chave. Confiscaram todas as chaves, incluindo a de Braulio, e naquela tarde instalaram um cadeado novo e maciço do lado de fora da porta, uma trava de aço para a qual apenas o deão teria a chave. Veremos se seus fantasmas conseguem abrir aço alemão, Braulio, brincou o deão. Passou-se uma semana. O incidente foi esquecido. O deão decidiu descer ele mesmo para verificar, mais para acalmar Braulio do que por real preocupação. Chegaram à porta. O cadeado de aço estava intacto, fechado. Não havia sido forçado. Viu, Braulio? Tudo em ordem. O deão introduziu a chave, girou o mecanismo e removeu o cadeado. Em seguida, usou as outras 3 chaves para abrir a porta de carvalho. Ele empurrou a porta. Uma muralha de calor e luz os atingiu. A cripta estava iluminada como um farol. Não eram 4 velas. Eram dezenas. Velas de todos os tamanhos iluminavam cada superfície. O altar estava coberto, o chão estava cheio delas, e até nos nichos vazios das paredes havia pequenas velas votivas. Todas acesas. O ar era quase irrespirável pelo calor e pela fumaça do incenso. E no centro do altar, onde não estava antes, havia um antigo missal de couro aberto,
um livro que estava desaparecido da biblioteca da catedral há 50 anos. O Deão deixou cair as chaves, que caíram no chão com um ruído metálico. Não se tratava de um brincalhão. Não era um erro. Era impossível. Uma sala selada com 4 fechaduras, sem pegadas, sem entrada, havia se transformado em um santuário ardente. Braulio benzeu-se, murmurando. O Deão, pálido como mármore, recuou lentamente. Braulio, disse o Deão com voz trêmula, feche a porta. Mas as velas, monsenhor? O fogo, gaguejou Braulio. Feche a porta. Agora, gritou o Deão. Braulio empurrou a pesada porta de carvalho. O Deão colocou o cadeado de aço de volta. Ninguém, disse o Deão, respirando com dificuldade no corredor escuro, ninguém abre essa porta novamente. Nunca. Seja lá o que estiver rezando aí dentro, que reze na escuridão. A cripta de São Ildefonso foi emparedada com tijolos naquela mesma tarde. Mas os sacerdotes que cuidam da catedral até hoje juram que, nas noites mais silenciosas, um leve cheiro de cera de abelha e incenso ainda se filtra através da pedra, subindo das profundezas, como se a missa, lá embaixo, nunca tivesse terminado. Há portas que nunca deveriam ser abertas. E missas que nunca deveriam ser interrompidas. Se você sente o calor dessas velas, inscreva-se no canal. Não fique de fora. E deixe o seu like se você acredita que a fé e o terror podem arder no mesmo altar. História 9. O lamento que imitava a voz do padre em Filadélfia, Estados Unidos. O cemitério de Laurel Hill, na Filadélfia, é um dos mais antigos e majestosos dos Estados Unidos. Um labirinto de obeliscos, anjos de mármore e túmulos góticos que vigiam o rio Schuylkill. O padre Benjamin frequentemente caminhava por ali ao entardecer, encontrando paz na melancolia do lugar. Mas a paz tem um preço em Laurel Hill. Era uma noite de novembro, com uma névoa fria que se agarrava ao chão. O único som eram seus próprios passos no cascalho e o murmúrio distante do tráfego da cidade. Benjamin estava cansado. A semana tinha sido longa. Ele parou e suspirou, um som de pura fadiga. O vapor de sua respiração se misturou com a névoa. Um segundo depois, da escuridão de um grupo de criptas, ele ouviu seu próprio suspiro ser devolvido. Não foi um eco. Ecos ricocheteiam, desaparecem. Isso foi uma repetição. Clara, idêntica, mas com um tom oco. Ele ficou imóvel. Olá, chamou. Silêncio. Continuou caminhando, mais rápido. O ar frio queimava seus pulmões. Respirou fundo pelo nariz. Fiu. À sua direita, entre os túmulos, ele ouviu essa mesma respiração. Uma imitação perfeita. Isso não tem graça, disse ele em voz alta, tentando soar irritado, mas sua voz tremia. Andou mais rápido. Seus sapatos rangiam no cascalho. Crunch, crunch, crunch. Atrás dele, crunch, crunch, crunch. Ele parou abruptamente. Os passos atrás dele também pararam. Eu sei que você está aí. Apareça, disse ele. O silêncio foi absoluto. Benjamin se virou. Não havia ninguém. Apenas a névoa e as estátuas que pareciam observá-lo. Ele se virou para continuar andando, e a coisa imitou o som de sua roupa de lã roçando, um shhhshhh seco. O terror tomou conta dele. Isso não era humano. Um humano não poderia imitá-lo tão perfeitamente, tão instantaneamente. Era algo que estava ouvindo e aprendendo. Começou a rezar em voz baixa. Ave Maria, cheia de graça. Uma voz sussurrou junto ao seu ouvido, uma voz que era sua, mas morta, sem ar. Cheia de graça. O padre Benjamin gritou. E seu grito foi devolvido, não como um eco, mas como um dueto. 2 gritos idênticos da noite. Ele começou a correr. Corria pelas trilhas sinuosas, sem saber para onde ia, apenas para longe. Ele ouvia seus próprios arquejos e ao lado deles, os arquejos da coisa. Ele ouvia o bater de seus próprios pés e ao lado deles, os pés da coisa. Não o estava perseguindo. Estava o acompanhando.
Corria ao seu lado, invisível, imitando cada esforço, cada arquejo de pânico. Ele tropeçou na raiz de uma árvore e caiu de joelhos na terra úmida. Deus, ajude-me, gemeu. E a voz ao seu lado, agora com um tom de zombaria, gemeu, Deus, ajude-me. O padre Benjamin ficou no chão, derrotado. A coisa estava parada ao lado dele. Ele podia senti-la. Um frio que não era da noite. A coisa respirou. O som de Benjamin. E então, pela primeira vez, emitiu um som próprio. Mudou. A imitação cessou. A voz deixou de ser a sua e se transformou em um coro de sussurros, as vozes de centenas de pessoas falando umas sobre as outras, um som como o de um rádio mal sintonizado entre 1000 estações mortas. E de dentro desse caos de vozes, uma emergiu, um lamento agudo, desumano. O lamento não imitava. O lamento exigia. Benjamin cobriu os ouvidos, mas o som estava dentro de sua cabeça. Ele se pôs de pé, cego de pânico. Correu em direção às luzes da entrada, enquanto o lamento se transformava em um guincho de fúria. Não o imitava mais, agora o estava caçando. Ele ouviu seus próprios passos, e atrás, o som de algo pesado se arrastando, rápido. Chegou ao portão, abriu-o com um puxão, saiu para a rua iluminada e não olhou para trás. No dia seguinte, ele voltou à plena luz do sol. No local onde havia caído, encontrou o chão remexido. E na terra úmida, ao lado das marcas de seus próprios joelhos, havia uma longa e única marca de arrasto, como se uma cobra gigante ou algo sem pernas tivesse parado ao seu lado, ouvindo, imitando, antes de decidir que a brincadeira havia terminado. O padre Benjamin nunca mais caminhou sozinho em Laurel Hill. O que você faria se a escuridão devolvesse sua própria voz? O terror mais profundo é aquele que nos imita. Se esta história o fez olhar por cima do ombro, inscreva-se agora mesmo. Você não está sozinho nesta escuridão. E deixe o seu like para provar que você não tem medo. Ou talvez tenha. História 10. O corpo que nunca esfriava em Aguascalientes, México. No necrotério municipal de Aguascalientes, o Dr. Elias Herrera já tinha visto de tudo. Ele era um homem da ciência, um legista com 20 anos de experiência. Para ele, a morte era um processo biológico, algor mortis, resfriamento, rigor mortis, rigidez, livor mortis, descoloração. Um relógio químico previsível. Até que chegou o corpo de O Bruxo. Eles o chamavam de O Bruxo de São José. Um homem idoso, temido e respeitado nos bairros pobres, conhecido tanto por suas curas milagrosas quanto por suas maldições mortais. Morreu sozinho em sua casa, cercado por ervas secas, velas pretas e um silêncio antinatural. Quando o corpo chegou ao necrotério, Elias começou o procedimento padrão. Noite de terça-feira. Hora da morte estimada, naquela mesma tarde. Elias mediu a temperatura retal. 37 graus Celsius. Normal. Começará a esfriar em breve, disse ele ao seu jovem assistente, Raul. Prepararam o corpo, o limparam e o colocaram em uma das câmaras refrigeradas, a número 4. Na quarta-feira de manhã, Elias abriu a câmara 4 para começar a autópsia. Esperava um corpo frio e rígido. O que ele encontrou o deixou perplexo. O corpo estava morno. Não apenas morno, estava a 37 graus. Igual ao dia anterior. E não havia rigor mortis. O corpo estava completamente flácido, como se estivesse dormindo. O refrigerador falhou, disse Elias, irritado. Ele verificou o termostato. Estava funcionando perfeitamente. O ar dentro da câmara estava gelado. Os outros corpos nas câmaras adjacentes estavam congelados. Estranho, murmurou. Anotou a anomalia e decidiu adiar a autópsia, assumindo algum estranho processo químico pós-morte. Naquele dia, a família do bruxo veio reclamar o corpo. Eram pessoas caladas, vestidas de preto, que não choravam. Não podemos levá-lo até sexta-feira, disse uma mulher que parecia ser sua filha. A lua não está correta. Elias, embora fosse um homem da ciência, não discutiu. Ele estará aqui, disse.
Quinta-feira de manhã. Dia 2. Elias e Raul abriram a câmara 4. Uma lufada de calor saiu da câmara fria. O corpo não estava apenas morno, estava quente. Elias mediu a temperatura. 38,5 graus. Estava com febre. Um cadáver, em uma câmara frigorífica, estava com febre. Raul recuou, benzendo-se. Doutor, isto não é de Deus. Elias, embora assustado, estava fascinado. A pele do idoso tinha um leve rubor. E o cheiro, o necrotério sempre cheirava a alvejante e decomposição. Mas ao redor deste corpo, cheirava a ozônio, a eletricidade estática e alecrim queimado. É impossível, repetia Elias, tocando o braço do cadáver. Estava quente, flexível. Ele decidiu não fazer a autópsia. Decidiu não tocá-lo mais. Selaram a câmara 4 com fita adesiva. Sexta-feira de manhã. Dia 3. A família viria buscá-lo ao meio-dia. Elias tinha que fazer uma última verificação. Com Raul tremendo atrás dele, eles rasgaram a fita e abriram a porta da câmara. O calor que saiu foi sufocante, como abrir um forno. O corpo estava vermelho. A temperatura da pele era abrasadora. E o corpo havia mudado. O idoso emaciado da maca agora parecia cheio. Saudável. As rugas profundas haviam se atenuado. Doutor, sussurrou Raul, apontando para o peito do cadáver. Uma veia no pescoço do bruxo estava pulsando. Um pulso lento, forte e constante. Elias sentiu o mundo se dissolver ao seu redor. Isso não era ciência. Isso era uma abominação. Exatamente nesse momento, a porta do necrotério se abriu. Era a família. A filha entrou, seguida por vários homens. Eles olharam para o doutor Elias, depois para a câmara aberta. Está na hora, disse a mulher. Elias estava paralisado. Não conseguia falar. A mulher se aproximou da maca. Olhou para o rosto corado e morno de seu pai. Não parecia surpresa. Ela se inclinou e sussurrou algo no ouvido do cadáver. Elias Herrera jurou por sua vida o que viu a seguir. O bruxo, o cadáver que estava morto há 3 dias, abriu os olhos. Não eram olhos nublados pela morte. Eram olhos negros, brilhantes e cheios de uma inteligência antiga e divertida. O bruxo virou lentamente a cabeça na maca e olhou diretamente para o doutor Elias. E sorriu. Um sorriso largo, cheio de dentes. Nesse instante, o calor desapareceu. Um frio mortal encheu a sala. O pulso no pescoço parou. A cor vermelha desapareceu, dando lugar a uma palidez de cera. O corpo, finalmente, aceitou a morte. Elias desmaiou. Quando acordou, Raul lhe disse que a família havia levado o corpo. A câmara 4 estava vazia e gelada. O doutor Elias Herrera assinou o atestado de óbito, parada cardíaca. Mas ele sabia a verdade. O bruxo não tinha morrido na terça-feira. Ele havia esperado. Havia esperado no calor de sua própria energia, recusando-se a ir, até que a lua estivesse correta. E ele fez questão de que o homem da ciência, o doutor Elias, soubesse que há coisas que seu bisturi e seus termômetros nunca poderão medir. Você sente o calor? Há mortes que não são um final, mas uma espera. Se esta história final o deixou tremendo, é hora de você se juntar a nós. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a escuridão está cheia de histórias como esta. E deixe o seu último like da noite, se tiver coragem.